Conheça a Marta. Ela fez o orçamento mensal dela e percebeu que está gastando mais do que recebendo todo mês. Isso preocupa ela, porque ela sabe que no final do mês não vai dar para pagar todas as contas. E ela não quer criar dívidas, porque ela sabe que tem chances dela ficar com o nome sujo na praça e só se enrolar financeiramente. O que será que a Marta pode fazer agora? Eu sou o Lucas e hoje a gente vai conversar um pouco sobre como reduzir os gastos. Em primeiro lugar, uma boa sugestão para Marta é ela selecionar aqueles gastos que são menos importantes para ela, aqueles que não estão agregando tanto. Mas esses gastos importantes variam muito de uma pessoa para outra. Por exemplo, para mim é muito mais importante visitar um familiar desconhecido do que fazer um happy hour com os meus amigos, mas para Marta pode ser diferente. É importante a gente fazer essa reflexão com calma, porque todo mundo exagera com alguma coisa ou outra. Seja aquele almoço que a gente comeu fora de casa e podia ter levado marmita, ou aquele chocolatinho no meio da tarde que deu vontade. Por isso, é bom a gente ficar de olho no orçamento e garantir que a gente não está exagerando nesses itens que não são realmente importantes. Outros gastos que a gente tem que prestar atenção também são aqueles gastos periódicos. São aqueles que a gente gasta nem todo mês, mas que são importantes pra gente. É o caso de ir no salão de beleza, ir para uma confraternização de fim de ano com os amigos, ou até ir jantar num lugar legal porque é seu aniversário. Se a gente percebe que nem a Marta, que no final do mês não vai dar para pagar esses gastos, a gente pode pensar, por serem periódicos, a mudar eles para o outro mês, quando as contas vão estar um pouco menos apertadas. Vale lembrar que essa decisão do que cortar nos gastos é muito pessoal e depende de cada um. O importante é a gente não ficar gastando mais do que está recebendo, porque senão a gente vai ter que pegar dívidas e pode complicar muito a nossa vida financeira. Claro, a gente entende que não dá para cortar tudo, mas será que a gente não está exagerando em nada, em nenhum ponto ali do nosso orçamento? Agora, alguns gastos que têm que ser importantes para todo mundo são as nossas dívidas. Por exemplo, a conta do cartão de crédito, o financiamento da nossa casa, porque a gente já tem um compromisso de pagar essas dívidas no futuro. E se a gente não paga essas dívidas, elas vão ficando cada vez maiores por conta dos juros. Tem um vídeo aqui na Pila explicando direitinho o que são esses tais de juros e como eles funcionam. Vale conferir. Uma dica sobre financiamento ou aluguel é que esses gastos devem valer no máximo 30% da nossa renda todo mês. Também tem um vídeo aqui na Pila explicando um pouquinho melhor o que são esses 30% e dando dicas sobre os financiamentos. Um outro gasto que não é legal cortar é o que a gente guarda, seja para a gente investir ou para nossa reserva de emergência. Para juntar dinheiro, a gente precisa de disciplina, e por isso não dá para a gente ficar cortando esse gasto toda vez que aperta um pouco as contas, beleza? Se no final de cortar todos os gastos a Marta percebeu que ainda está ganhando menos do que tem que pagar, ela pode pensar em usar a reserva de emergência. E nesse caso faz sentido, porque é uma emergência. Ou ela pode pensar em pegar um dinheiro emprestado também, mas só em último caso mesmo. Ou seja, é melhor ver se realmente não dá para cortar nenhum outro gasto antes de seguir com essas opções. Lembra, a reserva de emergência é para emergência mesmo. Espero ter ajudado a entender como a gente pode cortar os gastos do nosso orçamento. Até mais!